Meu bom dia para todo mundo. Eu vou tentar ser bem breve e objetivo, cara. Antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos ao canal Red Alert. Olha, cara, eu entendeu que a esquerda, a direita aqui no Brasil, cara, a extrema direita para ser mais exato, são dois lados da mesma moeda, cara. Todos os dois lados têm os seus negacionistas, os seus terraplanistas de plantão. Gente que vem com as ideias mais absurdas, cara, entendeu? Que expõe a sua mente, tá entendendo? Adoecida com as suas ideias, tá entendendo? Suas questões que, sinceramente, não eram nem para ser levados a sério, cara. Acho que o maior problema aqui no país foi que fecharam os hospícios, cara, e deixaram os doidos tudo à solta. Aí você vê gente dizendo que a vacina da Covid transforma as pessoas em jacaré, que o cara vira soro positivo, né? Que se tomar vacina você vai ter AIDS. Do outro lado, alguém diz que um homem que por opção sexual é gay, que se traveste de mulher, que ele passa a ser uma mulher, que existe um racismo climático, uma transfobia climática, e, cara, todos os dois lados tem seus terraplanistas, tem seus loucos de plantão, cara. Tem pessoas com as ideias mais bizarras e absurdas. E nada disso, cara, vai tornar a gente uma sociedade melhor, cara, ou vai jogar esse país na direção, pelo menos na direção de uma nação, cara, que seja mais próspera, entendeu? Cara, é só discurso vazio, é só paranoia, é só babaquice. Enquanto isso, assuntos mais sérios, cara, coisas mais relevantes que a gente deveria debater e procurar uma solução dentro da sociedade, elas não acontecem, porque o pessoal está perdido nessas paranoias. Eu vou te dar um exemplo bem simples, cara, do que é uma discussão. Quando você realmente pensa no seu país, você pensa no seu povo. Olha, países como a própria China, cara, e alguns outros, já estiveram em miséria tão profunda ou até pior do que o próprio Brasil e deram uma volta por cima, cara. Um dos alicerces, tá entendendo, dessa questão para que diminuísse a pobreza e a miséria dentro desses países foi um controle de natalidade. Controle de natalidade, cara. Porque qual é o problema? Quando existe uma miséria extrema, cara, e você tem vários indivíduos inseridos nessa miséria, e eles começam a ter 5, 10 filhos, cara. O que é que acontece? Vira a porra de uma fábrica de miserável. Esse é um dos motivos da miséria crescer, cara. E isso é fato. É como eu disse, cara. Olha para a própria China. Vai ver a China há 30, 40 anos atrás e olha a China hoje, cara. Não estou dizendo que foi só o controle de natalidade, mas é um dos alicerces que eles construíram aquela sociedade, cara, aquele país. Enquanto isso, cara, aqui no Brasil o pessoal está discutindo coisas banais, cara. Loucura, ver um bocado de maluco com ferro no nariz, cara. Com brinco no nariz, com cabelo pintado, conversando um bocado de merda. Do outro lado tem um bocado de neopentec, cara, doido, entendeu? Conversando merda, um bocado de, tá entendendo, de bolsonarista também, tudo conversando merda. Mas, cara, ninguém para pensar, tá entendendo? Em verdadeiras políticas públicas, entendeu? Por exemplo, controle de natalidade, cara, isso aí já era para estar rodando aqui há muito tempo, desde que eu me conheço como gente. E se você concorda comigo, deixa aí o teu like, cara. Se você acha que eu tô errado, comenta aí, me mostra onde eu tô errado, cara. Mas, não, a turma fica discutindo. A direita, entendeu? Ataca
mulheres, porque, tem mulher que é vítima de estupro, até crianças, coisas e tal. Então existe já uma lei que regulamenta aqui, cara, que não permite, entendeu? Que uma mulher vítima de estupro, ela seja obrigada a gerar o filho do seu estuprador. A opção passa a ser da mulher se ela quer gerar essa criança e entregar para alguém, cara, ou para alguma entidade, se ela quer colocar para adoção, ou se ela, tá entendendo, quer interromper a gravidez. É um direito da vítima. Esse direito é assegurado por lei. A outra questão de que é permitido, tá entendendo, o aborto aqui no Brasil, é quando é uma gravidez de risco. Quando existe o perigo da mulher, tá entendendo, morrer, gerando ou dando à luz a essa criança. Como já vimos aqui acontecer, inclusive foi aqui no meu estado aqui, cara, uma criança, não era nem um adolescente, uma criança que era vítima de estupro do tio, engravidou do estuprador, o juiz concedeu o aborto, já que se a criança nascesse ela morria também. Inclusive ela saiu do estado dela para fazer o aborto aqui na cidade do Recife. Foi um bocado de seguidor da extrema direita, um bocado de evangélico que não tem o que fazer na vida, cara. Pra porta do hospital encher o saco, cara, tumultuar, porque na cabeça deles, porque vai ter um aborto, a criança, a gente é contra o aborto, mas a criança ia morrer. Então, cara, a lei só permite o aborto nestas condições e não tem mais o que se discutir. Agora, no caso de uma mulher, cara, que ela, toda vez que ela sai para um pagode, para um baile funk, que ela volta grávida e ela faz o aborto, o juiz não vai aprovar, cara. Juiz nenhum vai aprovar uma maluquice dessa. Entendeu? Isso sim, tá entendendo? Não é permitido por lei. Porém, acontece muito, cara. Acontece tanto no meio dos pobres, acontece dentro das comunidades, como acontece também no meio do pessoal mais rico. Existem clínicas de abortos, cara. E só quem tem dinheiro para pagar um aborto dentro de uma clínica, na maior parte, cara, eu diria que 80% a 90% é gente, tá entendendo, da alta. E se não fizer aqui no Brasil, vai viajar pro exterior para fazer, cara. Então o aborto aqui, mesmo ele de maneira criminosa, cara, sendo causado por a irresponsabilidade de algumas mulheres, porque acontece também, isso a gente não pode negar, essa realidade, cara. Que tem mulher por aí que sai tendo filho feito rato, ou engravidando feito rato, cara. Muitas tomam até medicamentos que fazem com que elas abortem, né? Isso aí também todo mundo sabe, todo mundo conhece. A nossa lei não permite isso, cara. Quem faz isso está cometendo um crime. E a partir do momento que seja identificado, vai responder judicialmente. Então não tem muito o que discutir sobre essa questão. Mas sobre o controle de natalidade, a gente tem muito o que discutir, a gente tem muito o que falar, cara. Como, por exemplo, países como a China e alguns outros, cara, que tiveram uma extrema miséria, a primeira coisa que eles pensaram foi o controle de natalidade. Não adianta, cara, para mim, no meu ponto de vista, você dar um Bolsa Família para uma mulher, ela tem um filho, aí ela não tem condições de criar, cara, é pobre, é miserável. Aí você dá um Bolsa Família. Até aí tá certo. Para mim não tá errado, não. Eu não sou contra o Bolsa Família, cara. Porque o Bolsa Família não é para a mulher, não é para o pai. É para que eles mantenham aquela criança na escola, cara. E que a criança tenha o mínimo possível de chance de não passar miséria, não passar fome. E mesmo assim a gente sabe que muitos ainda acabam, tá entendendo, pela rua, né, cara?
tendo que fazer alguma viração, vender água mineral no sinal, catar papelão, catar latinha, junto com os familiares. Não é uma coisa que resolve, tá entendendo? Mas ajuda. E eu não sou contra. E o Bolsa Família só é pago se a criança estiver na escola. Isso aí já é muito, cara. Então eu não sou contra o Bolsa Família, mas eu também fico pensando aqui. Aí a mulher tem um filho. Aí o Estado dá o Bolsa Família. Aí ela tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai gerando, tá entendendo, filho. Como se fosse uma ninhada de rato. Aí, cara, como vai estancar esse problema sem um controle de natalidade, cara? Porque para mim era simples. Se você não tem condições de criar o seu filho, você não tem condições de ter filho, era só para ter um só, no máximo 2, cara. Faz ligação na mulher, entendeu? Faz uma ligação também no cara, que eu esqueci o nome do termo, vasectomia no homem, não só na mulher, né, cara, no homem também. Acabou, cara, acabou a palhaçada por aqui. Para poder conter, porque, cara, o pobre, o miserável, quando ele começa a ter filho demais, ele se torna uma fábrica de miserável. Então, controle de natalidade, cara, é essencial se a gente quer combater a miséria aqui. Essa deveria ser uma das pautas, uma das verdadeiras discussões que a gente deveria ter. E não se você é contra ou a favor do Bolsa Família, cara. Porque nem com Bolsa Família a gente está diminuindo a miséria dentro desse país. E de fato não está, cara. Mais uma vez inteirando que eu não sou contra, mas não resolve. E vamos falar a verdade, cara. Eu não estou aqui, tá entendendo? Com palhaçada. Comigo o papo é reto, cara. A gente sabe que se você chegar numa farmácia, você encontra preservativo, você encontra anticonceptivo de tudo que é tipo, modelo e tamanho. E se caso você não tem dinheiro, você sabe que você pode ir numa policlínica. Você sabe que você pode ir numa farmácia da família. Você sabe que existem pessoas que visitam, né, cara, as comunidades. Vocês sabem quem são os agentes de saúde. E eles podem arranjar tudo isso. Só que qual é o verdadeiro problema, cara? O povo aqui não se educa numa boa. No papo, na conversa não funciona não. Porque se funcionasse, cara, a coisa aqui já era de outro jeito. Não tinha mulher aí em comunidade, tá entendendo? Que não tem condições nem de ter uma vida, tá entendendo, humana, que vive na subsistência, ainda gera um bocado de filho. Quando não mulheres solteiras, homens também envolvidos também, né, cara? No caso, casais ou cidadãos que começam a fazer filho numa e na outra, numa e na outra. E fica até difícil de um juiz dar uma sentença, porque o cara vai ser preso, porque ele não tem condições nem de existir, cara. Vive na subsistência, vive de viração. Aí como é que se educa pessoas assim? Numa boa, na conversa não vai. Porque já tá tudo ali, cara. E mesmo assim, tá entendendo? Cara, o povo brasileiro ele tem esse problema, entendeu? O problema não é ser pobre, cara. O problema é ser pobre de espírito. E não vamos mentir, cara. Vamos falar da realidade? É porque é pobre, é coitadinho? Não, cara. Não. Muitas vezes a própria consequência, tá entendendo, de ter muita criança, tá entendendo, dos pais, tá entendendo, encherem uma casa, não poderem dar condição de vida, é culpa do pai, da mãe, no caso o adulto, cara, o homem, a mulher, pô. Então o homem teve um filho, tem vasectomia. A mulher, a mesma coisa. Se você não tem condições, entendeu? Se você não tem um salário que dê para você sustentar 10 crianças, você não pode ter mais do que uma, cara.
no máximo 2, e acabou aí, fim de papo. Essa deveria ser as pautas, cara, essa deveria ser a discussão. Porque combater a miséria só com Bolsa Família não funciona, cara. Dá 600 conto toda vez que nasce uma criança. Cara, não funciona, não tem como, entendeu? Pô, uma escolinha para você deixar um filho seu, cara, para ela ficar ali segura, coisa e tal. Material escolar, meu amigo, é muito caro, 600 conto não resolve não, cara. Alimentação. O pessoal aqui também faz milagre, mas é como eu digo. Cara, eu concordo, eu sou a favor do Bolsa Família, eu não sou contra. Mas se uma mulher recebe o Bolsa Família, porque ela não tem condição. Se uma família recebe o Bolsa Família, o casal recebe o Bolsa Família porque não tem condições de criar os filhos, cara. Então o homem tem que ir para a vasectomia e a mulher para ligar as trompas e acabou-se, filho. Simples. Como é que quer se combater a miséria nesse país desse jeito, cara? Dando esmola, dando migalha. Agora, eu também entendo que nada disso funciona numa boa. Na conversa não vai não, cara. Porque, como eu digo, cara, se você chegar na farmácia, tem anticonceptivo de tudo que é jeito. Se você for numa policlínica, numa farmácia da família, os próprios agentes comunitários, se a pessoa pedir, eles entregam e mesmo assim a população não tem jeito, entendeu? Aí não, porque é pobre, aí você é contra pobre, você não gosta de pobre, não, cara, eu tô falando a verdade, entendeu? Aquelas pessoas que vivem em comunidade, entendeu? Também não são fáceis, cara. Também não são fáceis. Não colaboram para que o problema seja resolvido. Porque se não fosse assim, a gente não tinha nem essas discussões, cara. Então a gente deveria debater e até discutir como projetar isso aqui no Brasil. Vamos fazer um projeto de controle de natalidade? Vamos. Como vamos fazer isso? Vai ser através do sistema jurídico? Vai ser sob pressão de lei? Porque eu acredito que teria que ser assim, cara. O povo aqui é difícil de se educar. Enquanto a gente deveria estar debatendo assuntos sérios como esse, cara, o pessoal está no racismo climático, transfobia climática, o outro lado diz que se tomar uma vacina contra o Covid e virar jacaré, que o cara vai ter AIDS, aí porra, meu irmão, como é que alguém quer que isso aqui dê certo, cara? Bom, eu me despeço agora de vocês aí, cara. Quem acha que eu tô errado, cara, deixa seu comentário, tá entendendo? Se você pode acrescentar alguma coisa, e também você acha que eu tô certo e quer acrescentar alguma coisa a mais, cara, acrescente. Se puder, deixa o like, cara. Vamos fazer esse vídeo viralizar, cara. Vamos começar a ter uma conversa séria por aqui, né? Vamos começar a falar sério, né, cara?